Bom dia, galera, que é o canal Tudo Sobre um Cristão, né? Maria teve outros filhos além de Jesus? Isso é uma pergunta, tá? O sinal de interrogação. O cara que vai responder, obviamente, ele é desse programa aí, Edificando sobre a Rocha, certo? Tava aqui tomando café, como vocês podem ver. Tá o meu filho ali, eu não vou filmar o rosto dele, porque ele tá dando um alô. Tá aqui também minha esposa. É muito simples. Quando eu venho tomar café, eu gosto sempre de assistir algo sobre Deus. E quando eu encontro falsos profetas querendo desmentir o que está na palavra, eu costumo olhar e provar. Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías. Olha só. Livro de Isaías. Deixa eu focar aqui bem, né? Isaías capítulo 7, ok? Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Aqui está dizendo que Deus, quem escolheu uma mulher, né? Sabemos que é Maria, depois eu vou conseguir provar isso lá na frente. E diz que seu nome será Emanuel, né? Então isso aqui fala claramente de Jesus, Isaías. Isaías falou isso aqui 750 anos antes de Jesus. Maria nem pensava em nascer, meu filho. Agora eu estou aqui no livro de Marcos, como ele falou lá, né? Que ele diz que as pessoas usam isso como desculpas. Então peguei aqui Marcos 6, vou trabalhar em cima do termo que ele falou. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Maria nunca teve discípulo, quem tinha era Jesus. Vamos lá, o primeiro passo. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, Maria era uma mulher iletrada, porque se ela fosse uma mulher inteligente, eles diziam assim, é da mãe dele, que é uma mulher muito esperta. Mas não. Maria não tinha nenhum discípulo, porque a palavra diz claramente aqui que os discípulos de Jesus o acompanharam. Maria nunca teve discípulo, só agora essa moda nova, que o povo quer se desviar de Jesus e seguir outro nome que não tem salvação. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha só, quem fazia maravilhas e quem faz sempre será Jesus Cristo. Foi no passado, é agora no presente, será no futuro. Maria não faz nada, a única missão de Maria é ser mãe. Olha o que eles dizem, não é este o carpinteiro? Porque quando José morreu, vocês lembram, sabem disso, dessa história? Ele era carpinteiro e a profissão quem assumiu foi Jesus Cristo. Olha o que ele diz aí no 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Ou seja, José, antes de morrer, teve relações sim com Maria. Por isso que ela é considerada bem-aventurada diante das mulheres daquele tempo e de hoje, porque ela teve outros filhos. Porque se Maria não pudesse ter outros filhos, ela era considerada uma mulher desprezada por Deus. Mas ela teve outros filhos, 4 filhos e no mínimo aí 2 filhas. Temos que lembrar que os homens daquela época sabiam definir muito bem quem era discípulo, porque lá no versículo 1 diz, os seus discípulos o acompanhavam. E ele diz agora, os fariseus, que era contra Jesus, começa a dizer, a dar nomes, olha, Tiago, José, Judas e Simão, eles sabiam quem era bem a família de Jesus e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que Jesus quis dizer com isso? Por mais que você seja um homem de Deus, seus irmãos, seus pais vão achar que você está louco, que você não tem contato com Deus. Era isso que acontecia com Jesus. Mas quando a gente tem a consciência que tem um contato com Deus, a gente não liga para essas coisas. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Maria nunca ensinava nada, Maria estava sempre atrás de Jesus, porque Maria era mãe, e ela sabia que em Jesus tinha algo muito poderoso, então ela acompanhava assim, mas apenas como uma discípula também dele, era isso que ele queria que ela fosse dele. Mateus também, ele vai no capítulo 12, tá aqui a minha Bíblia é muito riscada, gente, tem hora que dá mas é isso mesmo, quem gosta de estudar faz isso. Eu só estudo na Bíblia, não estudo em outro livro. A Bíblia ela auto se responde.
precisa de outro livro não. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, olha só, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te a sós, né? Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele faz uma pergunta querendo dizer assim: você acha que realmente eles que são importantes? Aí Jesus, estendendo a mão para os discípulos, olha como Jesus distingue as coisas. Jesus distingue os irmãos dele e discípulos, porque os irmãos de Jesus não acreditavam nele, tinham inveja dele. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus estendeu, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por que Jesus fala isso? Porque que qualquer um que fizer a vontade do meu Pai? Porque os irmãos de Jesus e as irmãs não acreditavam nele, tinham inveja. Agora, homens iguais a esses aí que eu vou mostrar já já a imagem, não tem vergonha na cara e fica mentindo e induzindo os outros ao erro. Mas eu vou encontrar mais coisas aqui para você ter essa certeza. Vou responder a este senhor aí. Olha, no livro de Mateus, também a partir do capítulo 13, do versículo 53 ao 58, olha só. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha só, quem fazia milagre era Jesus. Mais uma vez a palavra de Deus está dizendo: Maria nunca fez um milagre. Não é este o filho do carpinteiro? Olha só agora, eles dando outra ideia. Ó. Não é este aí o filho do carpinteiro? Está dizendo que José era carpinteiro. No outro eles dizem: não é este o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 4 irmãos. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Ele tinha mais que 2, que aqui está no plural. De onde lhe vem, pois, tudo isto? Ele estava dizendo, sabe o que esses homens estavam dizendo aqui, amado? Este homem, ele é diferente, porque os irmãos dele é tudo simples, o pai, mas ele tem poder, ele faz milagre. Que homem é? De onde vem isso? Eles não conseguiam entender. Isso aí vinha de Deus, o pai de Jesus, meu irmão. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, meu irmão, senão na sua terra e na sua casa. Vocês não me veem como profeta nem como filho de Deus, mas eu sou. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tá aí, né? Mateus 13, do 53 ao 58, mas tem mais. Outro livro aí, ó, gente, outro livro, no livro de João, deixa eu ver se eu foco aqui. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, meu irmão, aí, 7:3. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos... Oh, glória! Olha só, os irmãos de Jesus dizendo aqui, ó: os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos de Jesus... Eles ficavam irados, ficavam com ciúme e com inveja de Jesus. E eles queriam que Jesus fosse para lá. Por quê? Porque eles sabiam que estavam tentando matar Jesus. E eles diziam: vai para lá. Mas olha o que Jesus responde. Vamos ler o 4 aqui. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles queriam que Jesus fosse fazer as coisas na hora deles, mas Jesus vai respondendo. No versículo 5 aqui diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha só, os irmãos de Jesus, como eu acabei de falar, eram incrédulos. Eles não acreditavam em Jesus, tinham inveja. No 6, olha o que Jesus responde. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou de morrer, mas o vosso tempo de morrer sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: o mundo me odeia porque eu digo que o mundo é mau e suas obras, né, não prestam.
Aí Jesus diz, ó, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Ou seja, Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe a hora de subir, sabe a hora de descer, sabe a hora de morrer. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Vou ler aqui só até o 10. Ó. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ok? Então, e no versículo 11 ainda vai dizer assim, ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam onde está ele, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Ou seja, os irmãos de Jesus estavam armando aqui para que Jesus fosse morto, né? Vai lá para a festa, vai lá, sobe logo, porque eles sabiam que os judeus estavam procurando Jesus para matar. E Jesus vai e diz, não é ainda o meu tempo, agora o vosso, né? A qualquer hora vocês podem morrer. Então aqui está mostrando mais uma vez, ó, João 7,3. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos. Aí vem um homem desse dizer que Jesus não teve irmãos, mas tem mais. Essa criatura aí também, ele citou 1 Coríntios 15. Vamos lá, o que diz 1 Coríntios 15. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Mas olha só o que Paulo vai escrever aos irmãos de Coríntios que tinham aceitado Jesus Cristo. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Por quem? Por Jesus, pelo evangelho de Jesus. Maria não tem evangelho. Por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi de Jesus Cristo, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo aqui que quem morreu pelos nossos pecados é Jesus Cristo, não foi Maria. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, né, que aqui está Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, quando Paulo escreve isso aqui no tempo de Paulo, tinha muitas pessoas dessas 500 que ele se refere, que estavam vivas no tempo de Paulo. Por isso que Paulo diz, ó, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Quando Paulo escreve isso aqui, ainda tinha pessoas vivas. São irmãos em Cristo, sim. É diferente de os irmãos de Jesus Cristo, como disse lá, com detalhes de nomes, com detalhes de pai, né, de mãe, é muito diferente. Não tente confundir as pessoas, rapaz. Você falando que Jesus Cristo não teve irmãos. Seja sincero com a palavra de Deus. Não temes a Deus? Porventura, ó, vaso de barro, não temes a Deus? Agora, interessante que ele não leu do capítulo 15, o versículo 7. Olha só. Depois foi... Deixa eu voltar aqui o ângulo, porque essa é a parte melhor que tem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Bom, Tiago aqui não é o Tiago que morreu de espada não por Herodes não, nem é o outro Tiago que foi apedrejado não, é Tiago, seu irmão. Vamos já eu vou soltar o vídeo aí do cara, mas primeiro eu quero que ele observe isso aqui, o que está no livro de Gálatas, capítulo 1, olha só, versículo, diz assim, Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia, né? Olha só, diz assim, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro e permaneci com ele 15 dias, Cefas é Pedro. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para quebrar a tese desse rapaz aí. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Lembra que lá atrás vocês verem que aparece 4 irmãos de Jesus e um deles chama-se Tiago. Está aqui o apóstolo Paulo agora vendo de perto, né? Ele é uma testemunha ocular,
que viu o irmão de Jesus, e diz assim: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E ele diz no 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo não mentiu. Paulo vai responder para esse rapaz aí que ele viu o irmão de Jesus Cristo, chamado Tiago, e ele está dizendo que não teve. Filhos além de Jesus? Silvia, você deve estar se referindo à passagem bíblica lá em Mateus 13, 55, 56 e também Marcos 6, que diz assim: não é este filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, João, Simão e Judas? Não estão aí os irmãos de Jesus? Realmente, Silvia, é verdade que algumas pessoas utilizam esses versículos... Eu só vou terminar de tomar café quando eu quebrar a imagem desse homem e esse falso profeta. Não é bem assim. Vamos procurar entender. A palavra irmãos, essa é uma explicação, inclusive, que é muito comum. A palavra irmãos aparece aproximadamente 530 vezes na Bíblia. O Evangelho segundo Mateus foi escrito em hebraico. E, curiosamente, não existiam termos em hebraico para expressar os diferentes níveis de graus de parentesco. A palavra irmão pode significar filhos do mesmo pai e todos membros masculinos do mesmo clã ou tribo. Parentes próximos. Filhos ou irmãos naquela época, como não existe uma palavra específica para irmão, uma respostazinha aqui para ele, para ajudar ele no evangelho dele. Livro de Mateus, no capítulo 1, vem aqui para o versículo 25, olha só o que diz. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ora, se ele já estava casado, se ele já estava noivo com ela, é claro que ele conhecia como pessoa. Então, esse termo aqui, conheceu, é fazer sexo, transar, fazer amor, coabitar, como você queira. Mas olha o que ele diz: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, enquanto ela não deu à luz, claro que ele respeitou. Mas assim que ela deu à luz, que passou os seus dias, porque Jesus nasceu de parto natural, foi amor, meu amigo, à primeira vista. José descontou os atrasos. E nem por isso Maria vai deixar de ser a mãe de Jesus, nem vai deixar de ser uma mulher digna aos olhos de Deus. Lembre-se que ela estava fazendo a lei de Deus, estava casando com um homem. E é normal que o homem tenha relação com sua esposa e que uma esposa tenha relação com o homem. Agora está aqui a palavra dizendo: contudo, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho. Mas após ela ter dado à luz e passados os dias, José foi mais quantos meninos? 4 meninos e mais umas meninas aí, viu? Aí vem um homem desse dizer que Maria não foi feliz com José. Eles se amaram bastante, apesar do sofrimento que passaram. Vocês vão ver no começo o nome do programa dele. Vocês procuram este vídeo, assistam, porque um vídeo desse me dá realmente nojo de ver alguém mentindo. E ele é um conhecedor da palavra e está mentindo. Aí eu o classifico por falso profeta. Porque todo homem que contradiz a palavra de Deus é anticristo. É uma pessoa que é anti a palavra de Deus, que é anti Jesus Cristo, que é inimigo de Jesus, que é inimigo do Evangelho, anticristo, falso profeta, é o que sois. E ainda assim, meu Deus ainda diz que eu tenho que orar por você, viu? Esta é a raiva que eu tenho, ter que orar por pessoas assim, iguais a você. Mas tenho que obedecer a Deus. Ele diz que eu devo orar pelos meus inimigos e os inimigos do Evangelho, para que você não perca a sua salvação. Conversa com o Espírito Santo, pede perdão e volta a falar a verdade, porque eu sei que você é um conhecedor da palavra. Não sei o teu nome, mas está aí teu rosto, a tua face, para o mundo ver que tu mentiste. E esse aqui é o meu rosto, e este aqui é a palavra de Deus. Você quase atrapalhava meu café, mas agora eu vou tomar café novamente, mas com a resposta para você, que é um canal Tudo Sobre um Cristão. Mais uma vez, fico por aqui, que Deus abençoe grandemente quando este vídeo estiver chegando na sua casa. Espero que eu tenha respondido e ajudado essa pessoa que tem mandado mensagens para você, que você tenha enganado ela, induzido ela ao erro. Lembre-se que está escrito lá em Atos 4:12. Não há salvação em outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Siga Jesus Cristo e serás salvo. E se você souber seguir Jesus Cristo de tal maneira, será salvo não só você, como toda a sua casa, toda a sua família. Amém, irmãos?